Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Oh Mãe. Hoje tenho comigo em estúdio uma mãe de 3, do Miguel de 11 anos, do Francisco de 9 e da Carminho de 4 anos. É casada com o Pedro Ribeiro, é locutora de rádio, da rádio comercial, há já 15 anos. Portanto, hoje tenho aqui comigo em estúdio uma pessoa que eu queria muito trazer aqui, porque ela tem uma família, na verdade, com 6 filhos. Ou seja, vamos falar muito sobre filhos, porque eu acho que nem vai dar tanto tempo para conversarmos tudo, não é? Porque 6 filhos, eu imagino a dinâmica. Tenho comigo em estúdio Rita Rogeroni, uma pessoa que eu queria conhecer, porque realmente gosto muito da maneira dela falar, da maneira dela, da alegria contagiante. É aquelas pessoas que eu gostava de ser amiga. Bem-vinda, Olá, Rita! Olá! que querida! É verdade, isto que eu estou a dizer é verdade. Tu és daquelas pessoas que eu comecei, te convidei, depois fui ver o teu Instagram melhor, já te seguia, mas fui ver as tuas entrevistas e tu és mesmo simpática, sabes? Aquelas pessoas que dá mesmo vontade de ser amiga. Fiquei com essa sensação. Acho que é verdade. É? Não sempre. Não, sei que gostas imenso dos teus Ok. amigos, não é? Gostas Adoro. imenso. Gosto muito e preciso muito dos meus amigos. É uma parte muito integrante e muito fundamental da minha vida. Mas também gosto muito de fazer novos amigos. Pronto, Portanto, depois então. disto podemos ir beber um café, uma jola. Pronto, está bem. Olha, Rita, obrigada mesmo. Eu há bocadinho estava-te a dizer aqui em off que realmente gosto de convidar pessoas que tenham histórias inspiradoras e histórias às vezes um bocadinho diferentes, porque acho que há sempre alguém que se vai identificar, obviamente. E tu tens aqui uma família, hoje em dia, muito grande, uma família moderna, não é? Que te juntaste outra vez e te casaste outra vez e tens, então, 6 filhos, não é? Em casa. Vocês têm de vez em tenho quando. 3 filhos Sim. e 3 enteados, exatamente. Pronto. Portanto, Diz-me uma coisa, vamos começar pelo início. Como é que ser mãe te transformou? como é que ser... É lá, mas que pergunta tão metafísica. Como é que ser mãe me transformou? Eu acho que o ser mãe em si mesmo é uma parte da minha vida. Eu acho que nós, a partir do momento em que passamos a adolescência e até chegarmos a esta idade e pela vida fora, as mudanças e as transformações vão acontecendo inevitavelmente. Ser mãe em concreto acho que me deixou muito mais calma. Acho que me trouxe ao meu dicionário a palavra não, que era uma coisa que até à data eu não sabia, achava que podia fazer tudo e queria fazer tudo e não existia a palavra não. No meu dicionário era uma coisa que meu pai me costumava dizer muito e quando eles nasceram percebi que não posso fazer tudo quando eu quero, não tenho tempo para tudo, nem sempre as coisas correm bem, nem sempre consigo fazer aquilo que me proponho ou os desafios que tenho para esse ano e, portanto, esse aprender a ouvir um não que não tem que ser obrigatoriamente de alguém exterior, é um não de mim para mim, foi uma transformação, foi uma aprendizagem e ainda é, muitas vezes. Imagina, um dia só tem 24 horas para toda a gente, como é óbvio, e, portanto, eu sou aquela pessoa que faz o Tetris do dia. Eu acordo de manhã, portanto, vou levar os meus filhos à escola entre as 8 e as 8h30, mas estou a fazer obras, às 8h40 está lá o senhor, às 8h50, percebes? Eu tento encaixar tudo naqueles 10 ou 15 minutos, fazer o Tetris do dia. Muitas vezes tenho que dizer, não, Rita, não dá. Aprenda a dizer que não a ti próprio, não dá. E isso é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade em gerir comigo mesma, mas ser mãe quer dizer, ser mãe deu-me isso, deu-me essa segurança para não dá e está tudo bem. Sim, mas tu dizes-me tipo que é tranquilo, quando vocês são 6, sair de casa, sais rapidamente, está tudo bem, é fácil. Olha, Como é que é fácil? Pronto, estávamos aqui a falar em off, a Mafalda demora meia hora para sair de casa, com 2. Eu vou-te ser muito honesta, eu sou super prática. E os meus filhos, desde muito cedo, porque eu também me divorciei, portanto o Francisco tinha 1 ano e o Miguel tinha 3, mas eu acho que também faz parte da minha natureza, atenção. Acho que é uma coisa que nasce com as pessoas, serem desenrascadas e práticas. O Pedro costuma brincar, e eu acho que aprendeu também comigo, o verbo descomplicar. Que inicialmente, não sei o que, hoje é sexta, amanhã é sábado de manhã, vamos todos para o Algarve. Mas como? Não temos as malas feitas? Para onde é que vamos dormir? O que é que vamos lá para comer? Pedro, calma, tudo se resolve. E de repente sábado de manhã parece tudo feito. E vamos e está tudo bem. E portanto, para mim, há uma certa rotina que tem que ser religiosamente cumprida. Sou um bocadinho... O meu OCD é um bocadinho elevado no que toca à organização. Portanto, imagina, eu vou mudar de casa daqui a 2 semanas e eu posso dizer-te que até mudar de casa tudo vai estar pronto. Porque eu com antecedência estou a organizar. Amanhã vou arranjar o quarto da Carminho, depois no dia a seguir vou montar as coisas do quarto do Francisco e depois chega o sofá da sala e quando lá chegar, não sou aquela pessoa que entra em casa, agora sim vou começar a fazer tudo. Não, eu
tenho muito planeamento na minha vida. E com os miúdos é igual. Ou seja, se eu tenho que sair de casa às 8, a um quarto para as 7, se calhar, eu levanto-me e tenho tudo organizado. E a Carminho tem 4 anos, sabe fazer tudo. Sabe levantar-se, sabe escolher a roupa dela, a farda, sabe vestir-se, sabe tomar o pequeno almoço, sabe fazer o pequeno almoço, sabe lavar os dentes, sabe tomar banho, sabe fazer tudo sozinha. Ela faz sozinha? Tudo. Tipo, Pentear-se, pôr a bandelete, tudo. Chega ao pé de mim, mas já estou pronta. Ótimo. E muitas vezes põe a mesa, faz o pequeno almoço para ela e para mim. Entende? O pequeno almoço, põe uns pratinhos, um bocado de pão, tira o queijo e o fiambre do frigorífico, o leite. Mas, quer dizer, desenrasca perfeitamente. E, portanto, nisso, às vezes eu rio-me, porque imagina, há uma festa qualquer, nós somos 8. E, invariavelmente, nós somos os primeiros a chegar. Invariavelmente. Com a minha família eu vejo isso. O meu irmão tem 2 filhos e a minha irmã tem 1. Há um almoço em casa da minha mãe, há 1. Eu às 5 para 1 estou lá. O meu irmão chega à 1h30. Porque me atrasei, porque não sei o quê, porque o Rodrigo, porque a Madalena, porque isto, porque aquilo. Mas eles são um bocadinho autodidatas, é isso? Não são autodidatas, sou eu que ensino. Sim, mas ensinaste-os a fazer isso. Portanto, eles já se enrascam sozinhos. A filha de 4, a minha de 7 não faz essas coisas. Está sempre assim, mãe, podes-me pôr as meias? E digo, filho, mas tu sabes pôr as meias. Mas eu não, quer dizer, os meus também tentam, dizem, mãe, sei lá, imagina, o que é o jantar? Eu não respondo. Assim, se queres saber o que é o jantar, vais à cozinha e vês. Mãe, não sei o quê, onde é que está, não sei como é. Procura. Percebes? Eu estou constantemente a desafiá-los e, no fundo, a dar-lhes ferramentas para eles se organizarem, para eles se desenrascarem, é esse o termo. E no caso da Carminho, como eles são muitos, na verdade... Ela foi aprendendo com eles. Ela também foi aprendendo com eles. E sabes que as crianças também se educam a elas próprias por observação. E, portanto, uma criança com 2 anos que tem 5 irmãos acaba por aprender não só em termos de linguagem, mas... mímica, percebes? Não sabe lavar os dentes, mas se quiser olhar para o Francisco está a fazer assim, ela vai e faz igual. Sim. Percebes? E então nesse aspecto, olha, não me posso queixar. E depois é outra coisa, as pessoas dizem, meu Deus, uma família de 8 pessoas. Mas o Gonçalo e a Mafalda, que são os meus enteados mais velhos, a Mafalda tem 21 anos e o Gonçalo tem 18, portanto são adultos. Okay. E ajudam muito em casa. Às vezes é mais difícil, eu acho que é mais difícil ter só um filho. Portanto, nos fins de semana que eu estou só com a Carminha, imagina, não é mais difícil, mas é mais trabalhoso do que quando estou com os 5. Porquê? Porque eles brincam uns com os outros, claro, entretêm-se imenso, jogam uns com os outros, brincam, conversam, fazem desenhos. Se quando a Carminho está sozinha, o que é que acontece? Mãe, pode fazer um desenho comigo. E deve sentir imenso, não é? Porque também está habituada a estar com todos. Mas ela não sente, mas não se ressente. Okay. Percebes? Está habituada. Não acho que ela não se ressente. Sabe, quando é os fins de semana dos manos é ótimo, é uma festa, mas quando é o fim de semana dela sozinha com o pai e com a mãe também aproveitamos sempre para fazer um programa qualquer mais direcionado para ela, ou então só estar, que também é uma coisa que a pandemia me trouxe. Tu quando separas, tens um filho com 3 anos e outros com 1 ano. Eu também quando me separei, a minha filha tinha 4, o meu filho tinha 1. Foi muito desafiante para ti, essa fase em que ficaste com os 2 só? Foi o maior desafio da minha vida. E desafio, não sei se é exatamente a palavra certa, foi cair para um abismo. Para mim foi. O divórcio para mim foi uma coisa muito, mas muito difícil, muito complicada. Eu acho que é uma coisa que... Não porque tenha corrido mal, pelo contrário. Eu acho que quem me conhece sabe que a relação que eu tenho hoje com o meu ex-marido é absolutamente genial. Não posso caracterizar de outra maneira. É maravilhosa, é extraordinária, é honesta e, portanto, e foi sempre assim. Ou seja, nós namorámos durante 15 anos. Ele, quando eu me separei, tinha 30, portanto, ele fazia parte da minha vida, à metade da minha vida, neste caso, não é? Metade da minha vida, durante 15 anos. E, portanto, quando nós nos separámos... para mim foi um abismo porque toda a vida eu sonhei com aquela família, ou seja, em ter uma família que eu achava que era a família perfeita, não é? Hoje em dia, depois de me separar e porque vivemos na realidade em que vivemos, percebemos que não há famílias perfeitas, que todas elas são felizes ou perfeitas à sua maneira, não é? Eu, neste caso, tenho uma família dos meus, dos teus e dos nossos, mas isso nunca foi um sonho. Quando tu te casas, não partes do princípio que te vais separar. E porque eu venho de uma família muito estruturada, muito coesa, muito sólida. Os meus pais são casados há 41 anos, têm uma relação que eu admiro desde sempre, são mesmo uma fonte de inspiração e, portanto, eu acho que os nossos pais nos traumatizam
para o bem e para o mal, entendes? E, portanto, neste caso, os meus pais, eu sempre aspirei ter uma família como a deles. Como a nossa, neste caso. E, portanto, quando me separei, foram vários chapadões. Foi o primeiro, a constatação de que não vou ter aquela família. O segundo foi a pessoa que faz parte da minha vida há 15 anos, de repente vai deixar de fazer. Portanto, eu gostava dele como meu marido, mas acima de tudo como pessoa e como meu amigo, não é? Quando tu estás muito tempo com alguém, não sentes... o que sentes mais falta não é de sexo, o que sentes mais falta é da companhia da pessoa, no meu caso, não é? Que eu me dava muito bem com o meu ex-marido. Já faz parte, portanto, não é? Faz parte de ti. Portanto, o que te faz ficar triste ou o que te faz pôr tudo em causa é a falta que aquela pessoa te faz como teu amigo. Pelo menos foi isso que me aconteceu. E depois foi perceber que em nenhum momento essa minha decisão, essa nossa decisão, era benéfica para os nossos filhos. Não era. Porque eu acho que quando há uma relação, um casamento, que as pessoas discutem muito, que as pessoas se agridem, que as pessoas não se respeitam, acho que de facto, e as crianças veem isso, não é? E convivem com isso todos os dias, acho que é sempre melhor para eles os pais estarem separados, eles não terem que assistir a isso. No nosso caso não era isso. E, portanto, eu acho sempre que é preferível o pai e a mãe estarem juntos. E até hoje os meus filhos não têm nenhuma sombra em relação ao nosso divórcio, ou seja, eles lidam comigo e com o pai, e neste caso com a mulher do pai, ou com o Pedro, com o meu marido, de forma absolutamente transparente. Não é aquela coisa do leva e traz, ou não posso falar deste assunto em casa da mãe porque pode melindrar a minha mãe, ou não posso falar da minha mãe com o meu pai porque a minha madrasta... Nada. Nós somos super amigos, convivemos juntos, almoçamos juntos, jantamos juntos se for preciso. Mas pronto, mas se perguntares aos meus filhos se eles preferiam ter os pais separados ou juntos, vão dizer que preferiam ter os pais juntos, não é? E isso é uma coisa com a qual tu tens que lidar. Neste momento eu tenho uma filha com o Pedro, portanto isso nem se põe, não é? Quer dizer, de repente é, ai meu Deus, preferias fazer o teu filho feliz, o Kiko ou o Miguel ou a Carminho? Quer dizer, já nem se põe esse assunto, não é? Sim. Porque tem que saber lidar com isso, mas não é uma página virada. Eu acho que para mim é um assunto que, à medida que o tempo passa, eu vou gerindo da melhor maneira. Percebes? Porque há sempre desafios novos quando estás separada. E, portanto, eu dou-me muito bem com o meu ex-marido, temos uma relação ótima, mas agora o Miguel está a entrar na adolescência. Portanto, isso é uma fase nova. E quando tu estás casada com essa pessoa, geres esses desafios da adolescência de uma maneira diferente de quando estás separada, não é? Porque há assuntos que são mais sensíveis, porque se calhar um quer falar mais de umas coisas, o outro acha que é importante falar mais de outras, porque um quer dar mais liberdade e outro não quer dar tanta. E, portanto, é sempre um caminho que tu vais fazendo devagarinho, com paciência, com respeito, e tendo em conta que o mais importante é o superior interesse da criança. E... interesse, não é? Não significa obrigatoriamente que tu tenhas que satisfazer todos os desejos dessa criança, mas sim os direitos. E eu acho que todas as crianças têm direito a uns pais que não ponham os seus próprios desejos e as suas próprias guerras à frente das dos seus filhos. No fundo é isso. É por isto que eu me pauto. Mas acho que é muito importante os pais estarem bem, não é? Tu tens muitos pais que às vezes não se separam por causa dos filhos, ou porque têm essa ideia, não é? Acho que sempre que nos casamos ninguém se casa ou tem filhos para se separar depois. Só que eu acho tão importante os pais estarem bem, sabes? Porque se tu não estiveres bem, tu podes estar num casamento, se tu estiveres infeliz, os teus filhos vão sentir isso. Por mais pequeninos que eles sejam ou... Certo. E contra mim falo e se calhar as pessoas vão ouvir-me e vão achar isto estranho. Mas eu acho que hoje em dia também, por qualquer coisa, tu te sentes infeliz. Percebes? E, portanto, acho que é muito importante. Um divórcio é muito duro. É um caminho das pedras. É atravessares um deserto. E, portanto, eu acho que também é muito importante nós darmos tempo para refletirmos sobre a nossa decisão. Se é isso que queremos, se estamos certos do que vem aí, que nunca estamos, porque nunca estamos preparados para o que vem aí. Achas que as pessoas se separam por tudo, é? Se separam Eu contra mim falo, porque sou divorciada, mas Sim. se eu soubesse o que sei hoje, não vou dizer que não me tinha separado, porque isso não faz sentido. Eu adoro o meu marido, tenho uma filha, mas confesso que acho que hoje em dia damos poucas oportunidades. Há a primeira, sei lá, guerra ou discussão ou discordância. Tiramos tudo ao ar e olha,
Porquê? Porque também somos muito mais independentes, eles e elas, porque temos acesso a muito mais coisas, porque também temos facilidade a muitas outras coisas que se calhar antigamente não tínhamos. Isso não quer dizer que tenhamos que ficar presos a um casamento se somos infelizes, não, de todo. Eu acho é que até chegar a esse ponto de sou completamente infeliz, se calhar devemos explorar todas as alternativas, percebes? Devemos dar um bocadinho de luta. Eu acho que é isso. Por exemplo, uma terapia, uma Por coisa exemplo, assim. eu não fiz, mas imagina, percebes? Se calhar é uma coisa que resulta. Eu tentei, Tu e foi tentaste. péssimo. Não tens ideia. Não, agora de Pronto. falar sério, lembrei-me agora que eu fui, imagina, a 2 ou 3, até fui a 2 ou 3 pessoas, que aquilo correu tão mal. Imagina que eu fui tipo a uma psicóloga, lá fomos os dois, e saímos de lá pior do que entrámos, imagina. Tipo, Mas péssimo. isso dá-te, não vou dizer certeza, porque Sim. certezas absolutas não temos, mas pelo menos um conforto Tentaste. maior em, ok, isto não funciona, já tentei A, B, C, D e não funciona, portanto vamos tentar outra coisa, não é? E neste caso é o divórcio. O que eu digo é, acho que toda a gente devia fazer isso, não devemos atirar a toalha para o chão só porque eu gosto de verde e tu gostas de amarelo. Estou a brincar, quer dizer, estou sempre a exemplificar. Porque eu acho que o que vem a seguir é muito duro. Acho que é muito, muito duro. Portanto, vale a pena as pessoas esforçarem-se um bocadinho mais, cederem um bocadinho mais para ver se resulta. E o que é que achas que é mais duro? O que é que a ti te custa mais? Era não estás com os teus filhos, às vezes? Eu sei que é tudo, mas todo o processo é difícil, não é? Mas eu tenho sempre os meus filhos. Para mim, por exemplo, não os ter uma semana, acho que era uma coisa que me ia matar. Também porque eu estou muito habituada, estou há 7 anos sempre, todos os dias com a minha filha, não é? O mais duro. Eu também não tenho essa coisa tão taxativa de uma semana ao outro, porque lá está, como Vocês temos estão uma bem, relação sim. muito, muito boa, só para teres ideia, o meu ex-marido leva os meus filhos todos os dias à escola, eu vou buscá-los todos os dias. E, portanto, não há nenhum dia em que eu não os veja. Okay. Estás a perceber? Isso é melhor. E o contrário também acontece. Mas o mais duro de tudo foi o Natal. O primeiro Natal foi... Nem gosto muito de falar disso, porque fico logo... Mas foi duríssimo. Porque o Natal é isso mesmo, é a família, não é? É a união, é de estarmos com quem mais gostamos, é valorizarmos o que mais importa. E para mim o que mais importa sempre foi e sempre há de ser os meus filhos. E portanto não estar com eles no dia 24 ou no dia 25 e perceber que isso também acontece com alguém que tu gostas muito, que é o teu ex-marido, não é? E que ele, também o vais privar a ele de estar com o que é mais importante para ele, que são os filhos, é o mais duro. A culpa é o mais duro. Sentias muita culpa? Sentia muita culpa. Achas que com a maternidade vem essa coisa da culpa muito mais forte? Sim, muito mais. Qualquer coisa tu te sentes culpada. Porque se eles fazem uma birra é porque, se calhar, sou eu culpada porque estou a deixar que eles façam tudo o que eles querem. Se eles têm más notas, que graças a Deus não é o caso, se calhar devia-me ter dedicado mais um bocadinho e ajudado mais. E portanto estás-te sempre a pôr em causa como mãe, não é? E numa situação normal, antes de ser mãe, pelo menos eu era um bocadinho, pronto, não está assim, está assado, quer lá saber, não me preocupava tanto. E hoje em dia, tudo o que acontece com eles, eu faço o exercício de, bom, onde é que eu encaixo aqui? Qual é que foi o meu papel para eles terem esta atitude, para eles serem mais assim, para eles terem agido daquela maneira, percebes? Para estarem mais contentes. Essa coisa da ansiedade, eu tenho um dos meus filhos, é muito inseguro. E eu às vezes pergunto-me, o que é que eu posso fazer? O que é que eu podia ter feito? Ele já vai fazer 13. O que é que eu podia ter feito? Ou onde é que eu errei? Não é que eu acho que tenha errado, mas o que é que eu podia ter feito para ele não ser tão assim? E questionas-te muitas vezes sobre isso. E acho que há um dia que tens que passar a ser só um observador e tentar não te pôr dentro da história, perceber, olha, eles têm a maneira deles ser, eles têm a maneira deles serem, têm as suas próprias características, têm o seu caminho e, portanto, o máximo que tu podes fazer é dar-lhes ferramentas e depois deixar que eles voem sozinhos. Mas eu tenho muita dificuldade. Eu sou um bocadinho control freak, o Pedro diz isso, percebes? Porque se há uma coisa que eu possa fazer para que a vida lhes sorria mais, eu vou fazer. E muitas vezes isso não é bom. Porque também é bom deixá-los bater com a cabeça na parede, também é bom deixá-los tropeçar. Mas eu estou sempre lá... Mas sofres junto, é isso? Sim, eu tenho muita tendência de ir a parar o golpe, percebes? De ver mais à frente. Ora bem, então ele está aqui, mas eu já sei que isto vai acontecer com os amigos, ou a minha filha já sei... E então vou mais depressa para quando lá chegarem a coisa estar... O problema não acontecer.
Mas pronto, acho que faz parte. Olha, sentes que foi mais fácil por eles serem tão pequeninos, terem 1 e 3 anos, para eles, obviamente? Achas que se fossem mais velhos tinham sentido mais essa separação? Essa separação, sim, claro, não é? Porque eu acho que com a idade que eles tinham, 3 e 1, é só sensorial, eles não, o divórcio para eles é uma coisa absolutamente abstrata, quer dizer, nem eu nunca tive uma conversa de adultos, quer dizer, eu lembro-me, o Miguel até tinha 4, não tinha 3. A conversa que nós tivemos com o Miguel, e foi os dois, foi, olha, o pai e a mãe são muito amigos, eu até escrevi um livro sobre isso, o pai e a mãe são muito amigos, mas já não gostam por amor, gostam por amizade. E, portanto, os amigos não vivem juntos. A mãe também gosta muito da avó, mas é por amizade. E também não vive em casa da avó. E, portanto, vamos continuar a ser amigos, mas vamos ter 2 casas separadas. E tu vais estar em casa de um e em casa do outro. E, portanto, foi uma conversa muito suave. Quer dizer, ele absorveu aquilo à medida dos seus 4 anos. E, quer dizer, e como tínhamos uma relação boa, nunca houve assim, nunca houve dramas para ir para a casa de um ou para a casa do outro, nunca houve... Houve mais tarde algumas questões do leva e traz, que eu acho que é uma coisa que nós temos um bocadinho que pensar. A coisa das roupas, imagina. Isso não é de casa da mãe, é de casa do pai. Não te esqueças disto que é de casa da mãe. Não te esqueças não sei o quê. Olha a mochila. Coitados. E nós esquecemos que nós estamos sempre em nossa casa, não é? Pronto, mas os miúdos andam um bocado para trás e para diante. O leva e traz das coisas e dos livros e das mochilas e das roupas, e estas meias não são minhas, e não te esqueças de casaco novo que a mãe comprou que ficou em casa do pai. E portanto, eu às vezes também, e sou um bocado chata com essas coisas, mas tento resfriar a situação quando estou tipo já a ferver, pensar, coitados, calma, porque isto se calhar para eles também é muita coisa, não é? Porque andam sempre de casa em casa e com a casa às costas. Não é com a casa às costas, mas é com as coisas deles. E portanto, isso às vezes também tem que nos fazer pensar um bocadinho que, como se nós vivêssemos todas as semanas mudássemos de hotel, não é? Há sempre alguma coisa que fica para trás, esquecer, pronto. E então eu tenho que ter muitas vezes essa paciência de perceber que, coitados, eles também só têm a idade que têm e também não devemos exigir demais. E sentes que alguma vez pensaste, tipo, a minha vida teria sido diferente se os meus pais estivessem separados? Nunca pensei nisso. Nem quero pensar. Pronto, então não pensamos. Mas eu acho que é assim, tu disseste há bocadinho, as coisas boas e as coisas más, vamos sempre deixar traumas, não é? Neles, tudo o que nós vivemos hoje, eu também fiz terapia quando o meu filho nasceu, portanto há 3 anos, e tu vais curar coisas lá de trás, às vezes coisas mínimas, não é? Às vezes temos traumas de coisas assim, muito pequenas que nós achamos, mas olha aquilo. Uma vez a minha mãe a mim disse-me, filha, sabe, quando eu tinha uns 7 anos, sabes que a mãe vai morrer, portanto é bom que sejas independente. E eu tinha 7 anos e dizia, mãe, mas quando? Ela, não sei, posso morrer hoje. Não, a minha mãe é assim super pragmática. E eu fiquei, aquilo deu-me um pânico, sabes? Porque imagina, a minha mãe dizer-me com 7 anos que pode morrer a qualquer momento e que eu tenho que ser independente, foi uma coisa que eu me lembro até hoje. É assim das primeiras memórias que eu tenho. Portanto, às vezes, imagina, aquilo para ela se calhar não foi nada importante, não é? Foi uma coisa que ela me disse. Mas dizer isso a uma criança de 7 anos também não é o mais razoável. Mas, portanto, eu acho que nós por tudo temos culpa e há mesmo episódios que são inevitáveis, não é? Vou-te só fazer a última pergunta chata, eu não te faço mais. Tu hoje em dia pensas ou tens medo de separar? Não penso. Nunca. Sim. Afastar. Não foi uma coisa que nunca me tivesse passado pela cabeça. Se tenho medo, claro, tenho medo porque gosto muito da pessoa com quem estou, porque temos uma relação muito saudável, muito honesta, muito sincera, que já dura há 8 anos. E, portanto, claro, quando gostas de alguém tens medo de perder essa pessoa e é com base nesse medo, mas quer dizer, não é uma coisa que eu viva obcecada, nem que pense sequer nisso, honestamente. Penso nos muitos anos que ainda vamos viver juntos e nas muitas coisas que ainda temos para fazer. E querem ter mais filhos? Não. Não, já são 6. Não, vou-te dizer, se me perguntares, Rita, se eu me sinto com energia para ter outro filho, eu tenho 38 anos, sinto. Ou seja, não tenho aquela coisa, estou super cansada, e agora um recém-nascido. Não, acho que teria outro filho na maior.
Mas a decisão está tomada exatamente por isso, porque temos 6. E, portanto, isto é tudo muito giro, mas eu acho que o maior obstáculo de todos é o obstáculo financeiro, não é? Se tu queres dar uma boa educação, isso implica não só viagens, como escolas, como livros, como depois eles fazem 18 anos e se lhes queres dar um carro e depois enfim, tudo, o Natal. Sim. E, portanto, eu acho que... Enfim, a corda não estica e, portanto, está ótimo. E depois, em termos de logística, também já é complicado. E com mais um seria absolutamente impossível, percebes? Queria temos que alugar um autocarro da Carris para irmos para qualquer lado. E isso acaba por ser chato. Sim. Porque, atualmente, nós para irmos a qualquer lado, os 8, temos que ir sempre em 2 carros. Antigamente ainda dava. Alugávamos uma daquelas carrinhas de 7 lugares. Sim. E chegámos a fazer isso quando fomos para o Algarve. Mas, portanto, hoje em dia não dá isso. Agora, numa passagem de ano, eu tinha pensado, era giro, não sei o que, já não viajamos com os miúdos há imenso tempo, bora. Mas quer dizer, às vezes os bilhetes de avião para uma pessoa é uma coisa, para 8 é outra. Mas para outra. É o mesmo preço do que adulto, quase. Sim, que é uma sim, coisa a partir dos 2 anos é. Portanto, isso inviabiliza completamente o quereres fazer alguma coisa diferente ou mais extravagante. Pronto, vamos passar em casa, que também é bom. Olha, vocês casaram no Brasil? Casámos. Porquê? Porque os meus pais têm lá uma casa já há muito tempo e porque queríamos fazer uma coisa muito nossa. Íntima. Muito íntima, sim. O contrário de tudo o que já tínhamos feito, casar na igreja, com não sei quantos mil convidados e não sei o quê. E pronto, o Chai, que é onde os meus pais têm a casa, é um sítio muito especial para mim. E pronto, achei que era o sítio perfeito para nos casarmos e de facto foi. Vocês gostam muito de ir ao Brasil, eu vi que vão bastante. Sim, vamos precisamente por isso, porque como temos lá a casa, acabamos por ir uma vez por ano. E foi giro depois levar lá a Carminho e, enfim, todo um simbolismo, coisa muito romântica, muito pirosa. E diz uma coisa, eu vi que tu querias muito ser mãe de menina, não era? Tinhas essa coisa, já tinhas 2 rapazes e estavas sempre, tinha que ser uma menina. Eu estava obcecada com essa ideia, porque eu sempre achei que o meu primeiro filho ia ser, juro que isto é verdade, um rapaz, ia ser loiro de olhos azuis, porque nós somos 3, eu e os meus irmãos, eles são os 2 loiros, um tem olhos azuis e um tem olhos verdes. E eu sempre disse, mãe, como é que é possível ter sido de olhos castanhos? Não, isso não se faz. Então sempre gozei com os meus irmãos e sempre lhes disse, o meu filho é que vai ter olhos azuis, não é o vosso. Então sempre achei e confirmou-se. O meu filho Miguel é loiro de olhos azuis e é um rapaz, chama-se Miguel. Pronto, e depois veio o Francisco, eu estava um bocado naquela, se era rapaz ou rapariga, e depois eu só queria ter mais um filho se fosse uma rapariga. Percebes? Portanto, foi o meu amigo lá de cima, porque quando eu engravidei, ou melhor, antes de eu engravidar, porque foi de propósito, pensei, olha, seja o que Deus quiser, mas Deus vai querer que seja uma menina. E assim foi, tanto que, uma coisa muito gira, nos primeiros 3 meses, ou até às 10 semanas, mais ou menos, eu estava, tu não estás bem a ver, eu vomitava de manhã à noite. Mas uns enjoos, não conseguia fazer nada, não conseguia sair da cama. E foi assim nas gravidezes todas ou não? Foi assim nas gravidezes todas, pronto. Mas depois, com a Carminho, eu estava tão ansiosa para saber qual era o sexo, que uma coisa muito moderna, aquela é um teste que hoje em dia se faz, que é o menino ou menina. Sim. Sabes o que é? Sei, eu fiz também. Pronto. Eu não fazia ideia que isso existia. Então chegas lá e fazes uma análise, pagas, e não é propriamente barato. O seguro não paga. Completamente. E pronto. E então fiquei durante 4 ou 5 dias ansiosamente à espera que viesse o resultado. Eu estava na rádio a fazer a emissão, lembro-me perfeitamente. E chega o resultado por e-mail, e quando eu abro o e-mail e vejo que não estás a ver, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu fiquei em êxtase. Lembro-me de mandar uma mensagem ao Pedro a dizer, vem aqui ao estúdio. Ele chega lá na boa, não sei o quê, então o que é que se passa? Eu agarrei-me a ele, tipo, agarrado aos colarinhos, é uma menina! Vai chorar, sabes? Foi muito agir, fiquei mesmo... E, para te dizer o quê? Que desde esse dia, juro-te, Mafalda, nunca mais tive enjoo. Para tu veres como é que é o nosso psicológico. Sim. Nunca mais. Foi tipo, a partir desse dia, imagina, tinha vomitado de manhã, o teste veio à hora do almoço e até ela nascer foi tudo incrível, tudo impecável. E, portanto, eu estava mesmo a precisar que ela viesse. E adoro. Achas que é muito diferente ser mãe de menina e de menino? No meu caso, acho que há 2 diferenças. Enquanto eles são bebés, não. Acho que não há diferença nenhuma. Mas para mim, teve. Porquê? Porque de repente era a minha filha que estava comigo todos os dias. E acho que quando tu te separas, aquilo que te davas por adquirir... Esse aconchego, não é? Isso é a melhor coisa do mundo. Que é estar na mesma casa e ouvires a palavra mãe
e pai. Isso para mim é tudo. Percebes? Então ela trouxe-me outra vez esse conforto. E, portanto, foi diferente nesse sentido, não é? E agora que ela já tem 4 anos, começo a descobrir algumas coisas que, de facto, são diferentes dos rapazes. Eu acho que ela é muito mais dada a miminhos, a fazer programas. Imagina, se eu dissesse aos meus filhos, vamos fazer isto, sim, tem os amigos, ou bora combinar com não sei quem, e ela não. Se for Just Girls, que sou eu e ela, está top. É a melhor coisa que lhe podes dar. Sim. É agarrar, olha, vamos ao shopping, as duas almoçar, bora, mãe. Sim. A minha filha também adora, só com ela. Sim, ela quer acho que é uma cumplicidade e uma intimidade, também pelo facto dela durante muito tempo ser filha única, não é? Durante esses 15 dias que ela está, esses 2 fins de semana em que ela está sozinha, são 15 dias do mês, acaba por se criar uma cumplicidade muito maior. Rita, tu tens 3 enteados, conta-me, não é? Acho que és a primeira pessoa que eu tenho aqui que tem enteados, acho eu. Também já tive. Não é um caminho fácil ao início. Não é um caminho fácil, aliás. Há todo um caminho para se chegar a uma família, não é? Dita família, dos meus, dos teus e dos nossos. E eu acho que ser madrasta, ou seja, ser madrasta parte sempre de uma presunção desfavorável, não é? Um pressuposto que é desfavorável. Portanto, tu, no fundo, remas contra a maré. Os pais, as mães, os avós são sempre bons, são sempre incríveis, até prova em contrário. Sim. E os padrastos e as madrastas têm que fazer o caminho inverso, não é? Nós temos que provar que somos bons até sermos, ok? E, portanto, acho que não é um caminho linear. Acho que há muitas pessoas, muitos homens e muitas mulheres que infelizmente põem os seus próprios interesses, as suas próprias guerras e as suas próprias, enfim, whatever, à frente daquilo que é importante para as crianças, como eu te dizia há bocadinho. Mas acho que há espaço para tudo e, portanto, há espaço para seres mãe e há espaço para seres madrasta. E acho que madrastas e enteados podem e devem ser amigos, mas acho que também não se pode confundir Não és a substituta da mãe. Não, de todo. Repara, isso é uma coisa que para mim é ponto assente, porque os meus filhos também têm uma madrasta do lado de lá. E, portanto, eu sei o que é ser mãe, o que é ter uma madrasta que estão com os meus... Portanto, eu consigo ter a visão de todos os ângulos, é 360. E, portanto, sei muito bem qual é o meu lugar em relação aos meus filhos, sei muito bem qual é o meu lugar em relação aos meus enteados, em relação à mãe deles, porque também os meus filhos têm uma madrasta e eu sei muito bem qual é que é o lugar, ou qual é que deve ser o lugar dela. E isso está muito claro na minha cabeça. Eu acho que nós podemos ser amigos, mas acho que, enquanto padrastos ou madrastas, também temos um papel de educar. Ou seja, uma vez que eles vivem na nossa casa, percebes? Não podes ser amigo deles e deves ser, mas enquanto eles estão em tua casa também é importante que eles saibam quais é que são as tuas regras, como é que tu gostas que as coisas sejam feitas lá em casa, qual é que é a nossa dinâmica familiar, que muitas vezes é diferente da dinâmica familiar que eles têm do outro lado. Mas até agora, so far, so good. Os meus enteados são incríveis, nós damos-nos todos bem. O que é que eu te posso dizer? Entre eles, nunca houve assim nenhum episódio, porque às vezes aquelas coisas chatas, não é? Porque eles podem dar-se bem com o padrasto ou com a madrasta, mas depois não se estão bem entre eles. Não sei, devemos ter um anjo da guarda muito, muito atento, porque até agora nunca tivemos nenhum percalço desses, nunca tivemos nenhuma discussão, nenhuma situação pusesse em causa o todo, percebes? Cada um, é importante esse equilíbrio, não é? De cada um ter o seu espaço, mas que não ponha em causa o espaço de todos. Rita, sentes que é mais difícil para uma mulher que se separa reorganizar-se? Do que para um homem? Sim. Sinto do que vejo, não senti isso na pele. Percebes? Acho que é mais difícil para uma mulher porque, invariavelmente, as mulheres ficam com os filhos. Muitas vezes é porque querem, muitas vezes é porque acham que é um direito seu e, portanto, não querem dividir a guarda com os pais. E, portanto, o facto de teres que estar com os teus filhos sozinha acaba por dificultar muito mais a tua gestão profissional. Não tens tanto tempo, quer dizer, o dia só tem 24 horas e se não tiveres ajuda de ninguém e financeiramente falando,
porque tens que alugar uma casa, tens que montar uma casa, enfim, que tens que continuar a pagar colégios, a pagar alguém que fique com eles quando vais trabalhar. Portanto, é mais difícil. No meu caso, eu senti que a dificuldade foi a mesma, porque nós dividimos o tempo que estávamos com eles, cada um tinha que arranjar uma casa, cada um tinha que montar uma casa. Acho que foi muito difícil para os dois. Os teus filhos, descreve-me cada um deles só com uma palavra. Ainda. A Carminho... Deixa-me ver isso. Isto é sempre a mais difícil. Pois é, deixa-me pensar. Ok, a Carminho é luz, o Francisco é segurança e carisma. Ai, só uma. Então, o Francisco é carisma, a Carminho é luz e o Miguel é amor. Rita, tu disseste numa entrevista que os teus partos foram super fáceis, 5 minutos, a coisa mais fácil, conta-me. Eu sou apaixonada por partos. A sério? Adoro. Para mim tinha 10, mas depois não conseguia cuidar de todos, mas adoro parto, acho a coisa mais linda. E as pessoas têm muito medo, não é? Portanto, eu acho mesmo importante, tipo, conta-me essa tua experiência, que não, é esquece. Ótimo para inspirar as pessoas. Sim, se forem todas como eu, podem ter 20 filhos, é mais difícil arrancar um dente. Mas foi ótimo, assim, não tenho nada para te contar porque não há história, foi chegar... à maternidade, neste caso estive no hospital particular e depois nos Lusíadas, a Carminho, e foi ótimo, foi chegar, um deles foi marcado, foi o primeiro, o Miguel, que era com o que eu tinha mais medo, porque ele era enorme, foi marcado precisamente por isso, porque ele já tinha 4 quilos e a médica disse-me, olha Rita, se quiser ter um parto normal, acho que é mais prudente, exatamente, induzido, acho que é mais prudente marcarmos, porque se ele tiver com 100 quilos, enfim... É mais complicado ter um parto natural. Está bem, pronto, vamos lá induzir isso, marcámos. Ele tinha 37 semanas e poucos dias, portanto, era até cedo. Sim. E pronto, mas foi muito rápido. Cheguei lá às 9 da manhã e estive lá, deram-me aquela... Eu nem sei, tu é que deves ser a croma do oxitocina, não é? Oxitocina, pronto, sim, para induzir. Para induzir, para acelerar a coisa. E estive lá a ler revistas durante 3 ou 4 horas, a médica ia entrando e saindo. Mas estavas super tranquila, é isso? Super tranquila. E isso é uma coisa que as pessoas têm que perceber que ajuda imenso. É tu não estás com medos e tipo em pânico. Porque eu estava na maior. Sim. Porque eu também sou super focada e, portanto, eu fiz o curso de pré-parto, aprendi tudo, li tudo que havia, li imenso, eu adoro ler, e li imenso durante a gravidez. Eu acho que isso é uma boa ferramenta, tu saberes ao que vais, o que é que vai acontecer com o teu corpo, quando é que tens que respirar. Exatamente. Pronto, e como sou super focada e ia com o trabalho de casa muito bem feito, eu pensei, isto não custa nada. Quer dizer, não há nenhum bebê, em princípio, que fique dentro da minha barriga, portanto, ele vai ter que sair. E então eu vou fazer o que a médica mandar. E assim foi. Percebes? Agora respira, agora não sei o quê, agora faça força. E pronto, e 4 ou 5 horas ali de dilatação, mas na maior, sem dores nenhumas, epidural sempre. E agora foi lá, muito bem, está pronto, vamos, faça força, nasceu. Pronto. O Francisco também foi praticamente igual. O médico nem ia chegando a tempo, não perfeitamente, que o médico estava, imagina, no Algarve. O segundo filho é sempre mais rápido. No Algarve. E eu estava já no hospital à noite. Doutor, já estou aqui nos Lusíadas, onde é que está? Ai, minha querida, é que eu não estou em Lisboa. Não pode ser. Eu disse, vá só a pena até eu chegar, você não tem esse bebê. Eu assim, eu passei lá à noite e depois ele nasceu logo de manhã. Imagina, o médico entrou, o obstetra estava a pôr a bata, não sei o quê, aquelas ferramentas todas, não é? Sim. Estão todas embrulhadas. Eu lembro perfeitamente, ele está assim a rasgar as ferramentas todas para o bebê nascer. E nisto, olha e diz, ai meu Deus, está a nascer! Ai, olha, foi uma comédia. E a Carminho foi um bocado assim. O Pedro foi jogar futebol e depois voltou, era um pai meio-dia. E eu, estou aqui com umas contrações, estou aqui a cronometrar isto. Se calhar vamos até ao hospital, vamos. Descemos do carro, trouxeste a mala? Não, mas acho que é preciso. Traz, é melhor. Pronto, fui buscar a mala, não é? Estávamos a caminho de Lisboa. Já pararam, bora almoçar. Mas tens certeza? Passado 10 segundos. Mais uma coisa. Não, se calhar vamos ver. Chegámos lá. Olha, estou aqui com umas contrações e tal, melhor fazer CTG. Está bem. Fazia o CTG, aquilo, tudo, sabes? Sim. Mas a senhora está aqui com contração. Mas eu sem dores nenhumas. Tinha assim uma contração, uma dor aqui nas costas, no fundo das costas, mas nada de especial. Olha, vamos fazer o toque. Está bem. Levaram-me lá para uma salinha. Quando fizeram o toque, diz a enfermeira, vão já chamar o anestesista que está a almoçar. Era sábado, hora de almoço, não estava ninguém no bloco de partos. Então foi o tempo de chamar o anestesista, coitado, que veio correr, estava na hora de almoço. O meu médico, que era o mesmo dos outros, não estava lá nesse fim de semana outra vez. Sim. Eu digo, olha, doutor, eu não acredito que não vai ver a minha filha nascer. Oh, minha querida, mas olha, eu vou já ligar, vou já saber quem é que é o médico que está de serviço. Então lá apareceu um médico qualquer, falaram os dois ao telefone,
foi entrar para a sala de partos, o Pedro foi a correr ao carro buscar o saco, nem tínhamos levado, e nisto só ouço o médico, que já nem me lembro do nome, que horror, que foi tão rápido, dizer: mas onde é que está o pai? Onde é que está o pai? Esta criança vai nascer e o pai não está cá! Então, juro-te, eu só me ria. Estou a tentar que ela não nascesse, Juro-te, calma. eu só me ria. Então, entrou o anestesista, deu uma epidural e isso eu estava um bocado assim. Mas olha que tu eras uma ótima candidata, vou-te dizer isto agora, para não Ok. fazer epidural. Se tu não tinhas muitas dores, sabes que as pessoas têm Ai, uma não, ideia... não. Não, espera lá, vou Quero porque lá eu tive saber dois filhos, disso. eu tive 2 filhos sem epidural, portanto, Quero lá olha... saber. Não, estou a falar a sério. As dores piores são as dores das contrações, não é o sair. Pois, mas eu por via das Mas dúvidas... estou a falar a sério. Pronto, agora Podias também já ter não vou tido, tempo. estás a ver? A sério, porque as dores piores são mesmo as das contrações. Olha, São. que eu tive 2 filhos, não tive epidural nos 2 e o que dói mesmo são as contrações. Depois o sair, aquilo é muito rápido, é um ardor e tal, mas não é horrível. A Pois, sério. não sei, olha, eu por via das dúvidas preferi tomar e na verdade não tive dores nenhumas e portanto foi ver o Pedro a chegar a pôr a bata e aquela touca toda meia de lado, não sei o quê, e pronto, e foi tipo 3, 2, 1, faça força, 3, 2, 1, faça força, já está. Foi, o Pedro não estava a acreditar, mas já está, todo arrasca com a tesoura para cortar, para cortar o umbilical, ele super nervoso e eu só me ria, portanto, olha, Isso é ótimo. foi Mas olha, épico. estar descontraída é tipo mesmo uma grande dica. As pessoas se informem e depois que estejam tranquilas, porque é o que tu disseste. Qualquer bebê que está aqui dentro, o teu corpo fez aquele bebê para poder sair. Ou Exatamente. seja, o normal não é que ele fica ali que não nasce. Claro. E o normal é isso, é tu. Tipo, às tantas, queres aguardar mais um bocadinho e não dá. Quando chega a hora do bebê nascer, esquece, Sim. não consegues, Não consegues, que ele não exatamente. nasce. Portanto, é mesmo uma coisa muito natural e tu vês isso nos animais. Mas há imensas mulheres que morrem de medo. Acho que é assim um Pois eu pânico. imagino, eu acho que eu não tive, lá está, porque eu li muito. Às vezes também não é bom ir ao Google, porque no Google Sim. encontra-se Ou coisas então ouvir horríveis. aquelas histórias de, Sim, sim, é bom aconteceu. lerem livros científicos. Eu acho que há livros também que são muito giros, porque vamos aprendendo muito, que é as fases da gravidez, não é? E portanto não é bom com 2 meses de gravidez estar a ler o parto, não. Sim. Por isso é que isto tem 9 meses, a natureza está muito Que bem é para a feita. pessoa se adaptar. Exatamente, a pessoa ir se adaptando, saber a cada momento o que é que tem que saber, o que é que precisa saber, naquele momento. Quando chegar os 9 meses, ou se estiver a aproximar-se os 9 meses, acho que é importante sim fazer o curso de pré-parto, pelo menos aprendi imenso. E não é só coisas sobre o parto, é coisas práticas, tipo como dar banho a um bebê. Parece super fácil. Eu tomei conta da minha irmã tem menos 8 anos do que eu e era o meu nenuco, Sim, sempre eu também adorei tive um bebés. assim, sim. E portanto achava que sabia tudo, mas na verdade não sabia nada. Eu acho que, por exemplo, dar banho a um bebê é uma coisa complicada. Aquilo tem uma técnica, porque o dar a volta e eles estarem com a cabeça enfiada dentro da água demora 1 segundo. Portanto, acho que há coisas que nós podemos e devemos aprender antes de sermos mães. E eu acho que esses cursos, como são dados até por enfermeiras, não é? Acabam por ser muito úteis. Eu aprendi imensas coisas. Olha, e quando olhaste para os teus filhos, para o teu primeiro filho, para o segundo e para o terceiro, o que é que sentiste? O que é que sentes naquele momento? Disseste-me há bocadinho que sentias que não te apaixonavas logo, como pelos teus filhos que já cá estavam. Isso não foi o que eu senti, não é? Na Sim. altura eu não racionalizei esse... Sim, mas eu isso. vou te dizer, eu acho que o momento mais emocionante da minha vida é quando eu olho para eles, porque há ali algo, por exemplo, na gravidez não sinto grande coisa, ok, estão aqui, não falo com a barriga nada dessas coisas, mas quando olho, acho tão mágico. Eu acho que falava, eu punha música. Eu não sou nada, sei. não sei, eu sou muito... Eu não adorei estar grávida fisicamente, acho que é um desconforto muito grande. Agora, a connection que tu fazes com eles, percebes? A relação que tu crias, eu explorei isso ao máximo durante a gravidez. Portanto, falava imenso e cantava e punha música e ouvia o batimento cardíaco com os aparelhómetros quaisquer que se compram, não sei o quê. E depois, quando eles nasceram, eu acho que a Carminho, como era muito desejada uma menina, eu acho que o primeiro tu não sabes muito bem ao que vais e portanto aquilo é avassalador, não é? Aquilo toma conta de tudo. Eu não te consigo definir o que é que eu senti, foi tanta coisa ao mesmo tempo que não consigo definir. O meu filho Francisco acho que foi alívio no sentido que eu passei a noite inteira no hospital e estava muito ansiosa que o médico chegasse e que aquilo, enfim, corresse tudo bem, que as peças todas do Tetris se encaixassem quando ele nasceu e eu vi que estava tudo bem e que o médico estava ali, pronto, foi tipo, ai que bom, está tudo bem, já está. Com a Carminho foi o facto de ser uma menina, como eu queria tanto, eu estava super curiosa como é que ela ia ser, não é? Porque o marido era novo,
Eu queria saber também como é que era o match, não é? Sim. Se ela ia ser mais gordinha, se ela ia ter cabelo, se não ia, se ia ter sobrancelhas, como é que era a boca, como é que era o nariz. E então foram muitos segundos de enamoramento, sabe? Olhar para eles, é mesmo a minha filha, estão a ver, é minha e é uma filha. E Foi muito bom. Quem é que é o mais parecido contigo? Sinto feitio. Que tu quiseres. Feitio ou Fisicamente, acho que é o meu filho do meio, o Francisco, e a Carminho tem algumas coisas minhas, se vires fotografias de quando eu era mais pequenina, mas eu acho que os traços do rosto, o nariz, a boca, os olhos são muito grandes, acho que é do Pedro. De feitio, o Francisco, sem dúvida nenhuma, é um decalque daquilo que eu sou, expressões, tudo. E a Carminha é muito, porque ela é uma esponja. Então imagina, ela a falar, ela é igual a mim. Ainda ontem, ao jantar, ela dizia qualquer coisa, já não me lembro qual era o assunto, mas, oh mãe, não sei o quê, ele disse aquilo à séria. Em vez de dizer a sério, ou seja, ela usa muitas expressões que eu uso. Às vezes o tom das brincadeiras. Como é que ela dizia ontem para o pai? Porque eu sei o que é que o pai gosta, eu conheço o pai, sabes? Sim. E vai buscar muitas coisas a mim no tom de falar. Eu acho que mesmo a voz, ela é parecida comigo. A linguagem gestual, acho que de feitio, acho que é um mix dos dois. Foi buscar coisas ao Pedro que é muito sensível, ou seja, é aquela criança que diz-lhe qualquer coisa e se ela se sentir injustiçada, ao primeiro segundo ela está a chorar. O Francisco não é nada assim, segura, é orgulhoso, percebes? E eu acho que esse lado mais sensível ela foi buscar ao Pedro. Mas o lado desenrascado e desempoeirado e de é para fazer, acho que foi buscá-lo a mim. Rita, e que desafios é que achas que o nascimento de um filho traz a um casal? Ui, temos que fazer outro Vamos episódio fazer só um episódio sobre isto. Acho que traz todos os desafios. Todos os que nós imaginamos e os que nós nem sequer imaginamos. O desafio maior acho que é a divisão de tarefas. Acho que é aquilo que nós, mulheres, mais nos queixamos, que é porque eu vou trabalhar e tu estás em casa e não fazes nada e eu estou a trabalhar, chego a casa e chego cansada. Cansado ou cansada, sim, whatever, sim. Não é? Pronto. O problema é que estar em casa com o filho é ou muito dois mais cansativo é do que ir trabalhar. vezes mais cansativo do que ir trabalhar. Sim, 1000 vezes. acho. Tanto que há muita gente que depois do confinamento, que bom, vou trabalhar e vou descansar, Sim, não é? sim. Vou trabalhar para descansar. E portanto acho que há esse problema de que, pronto, não são eles que estão em casa, a maior parte das vezes, e portanto também não têm a real percepção do que é tomar conta de um filho. E depois, eu acho que o não dormir, não é? A privação do sono, é talvez o segundo maior desafio. Eu tinha imensas, uma lista enorme de coisas que não vou fazer nunca como mãe. Mas essa lista só estava a valer, tipo, imagina, das 10 da manhã às 11 da noite. Porque entre as 11 da manhã... das 10 da manhã não. Tipo, entre as 11 da noite e as 5 da manhã vai essa lista, quer dizer, lixo. Porque não dá. Eu acho que durante a madrugada vale tudo. Para eles dormirem e para nós dormirmos. E, portanto, essa privação de sono faz com que fiques muito mais irritada. As hormonas estão todas em ebulição e isso é uma coisa que tu também não consegues controlar, não é? Eu dava por mim, mais até no primeiro filho, o Miguel a chorar por tudo e por nada. Pensamos, estás a chorar de quê? Está tudo bem, o teu filho é ótimo, é saudável, o teu marido é um amor, está tudo a correr lindamente. Só que tu não consegues controlar, tu choras por qualquer coisa. Portanto, esse melting pot de coisas que tens que fazer, que é suposto fazeres, que te exigem, que tu te exiges a ti própria, é um desafio para o casal. Porque eu acho que os homens também sentem isso. Muitas vezes, eles, coitados, também não sabem o que é que hão de fazer, como é que hão de ajudar. Então, há uns que são postos de parte também, não é? acontece muito, não é? E, portanto, demitem-se um bocadinho, ficam mais na perspectiva de observador, quase para não atrapalhar. Percebes? E depois, acho que entre casal há muito essa situação típica de porque eu já fiz isto e tu não fizeste, porque eu ontem me dei a fralda e dei banho e tu ainda não fizeste nada. E estão mais tempo a cobrarem-se um ao outro o que é que o outro não fez, em vez de estarem só a desfrutar. E é muito normal, isso também aconteceu comigo das 3 gravidezes, dos 3 filhos. Porque estás muito cansada e só queres que alguém chegue lá e te tire debaixo d'água.
e de repente está ele todo contente a ver o futebol. Diz, desculpa lá, já fiz máquinas, já fiz o jantar, já a pus a dormir. E tu não tens o direito, quando na verdade, se calhar as coisas bem conversadas, tens o direito. Ele tem o direito e tu também tens o direito. Acho que é preciso, se calhar, mais comunicação entre... Que nem sempre é fácil. Isto é tudo muito giro na teoria, porque eu sou absolutamente honesta. Eu acho que depois no dia-a-dia as coisas são complicadas, são difíceis de gerir, porque são emoções e é logística, é a rotina. E isso, a rotina é tramada. E o pós-parto foi tranquilo? O pós-parto... Queres que eu diga que foi super dramático? Não, quero que digas não, se quiseres. Não, foi ótimo, foi ótimo. É porque tens mulheres que pronto, que têm gravidezes ótimas, que têm partos ótimos. Uma vez teve uma convidada que disse uma coisa que é interessante. Ela disse assim, olha, a minha gravidez foi tão boa, o meu parto foi tão incrível que eu sabia que o pós-parto ia ser uma merda. Disse assim, tipo, alguma coisa tinha Alguma coisa Não, é tinha verdade, que há ser sempre mal. algum momento que é mais difícil, não é? Ou é a gravidez, que tens enjoos, ou é... Não, a minha Não? gravidez não foi aquele estado de graça que as pessoas... Não sim. foi, não gostei propriamente de estar grávida, como te digo, fisicamente acho que é chato, pronto, é muito desconfortável. O pós-parto, acho que o pós-parto mais difícil foi o do Francisco e na verdade teve a ver com um problema, olha, da epidural, porque quando... Vês, não tiveste tomado. Pois é, por acaso foi. Porque a epidural foi mal dada e portanto... tecnicamente o que aconteceu foi uma punção da dura mater e portanto a agulha entrou mais um bocadinho do que era suposto e o que aquilo acontece é que faz um buraquinho na tua coluna. Enfim, é um bocado complexo para te explicar, mas aquilo provocava-me umas enxaquecas e umas dores de cabeça que eu não conseguia levantar da cama, não me conseguia, por isso simplesmente. E portanto, assim que ele nasceu, fui para casa e 2 dias ou 3 dias depois estava de volta ao hospital porque... Ou seja, só estavas bem deitada. Assim que eu me levantava, umas dores. Com um bebê não dá muito jeito. Não conseguia dar de mamar, não conseguia fazer nada. Portanto, mudei-me de malas e bagagens para a casa da minha mãe, durante para aí 10 dias, voltei para o hospital 2 ou 3 dias. Portanto, foi uma fase um bocado complicada. Mas pronto, mas de resto, passando isso, o único remédio era mesmo repouso absoluto, tinha que estar dentada, não me podia levantar para nada. Mas pronto, uma vez isso superado, foi ótimo, aproveitei muito bem a minha licença de maternidade, passou muito rápido. Eu, quando o meu filho Miguel nasceu, eu acho que acontece muito, quando nós trabalhamos numa coisa que gostamos, há imenso o medo de, depois, se alguém ficar com o nosso lugar e depois quando acabar a licença já não nos chamarem, já não voltarmos a fazer a mesma coisa. Aconteceu com o primeiro, mas depois os outros já não aconteceu nada. Porque acho que a partir do momento em que eles nascem, eu lembro perfeitamente de estar com o Miguel ao colo e de pensar até agradeço que me despeçam. Sim, resolvem-me o problema. Aquilo era a melhor coisa da minha vida. Eu tinha 24 anos, eu não estava preparada. Aquilo foi avassalador, foi esmagador. E, portanto, eu lembro-me de uma semana antes dele nascer, estava toda preocupada com a rádio. E depois, e se não me chamarem outra vez, e se alguém ficar com o meu lugar, e se ficar gorda, e se a minha voz mudar, e whatever, sei lá, milhares de coisas que passam pela cabeça. E quando ele nasceu, eu queria lá saber. Só queria ter mais 10 meses de licença de maternidade. Com o Francisco e sobretudo com a Carminho, já foi uma coisa muito mais tranquila, acho que tens uma segurança maior, não é? Também já pedi mais tempo de licença de maternidade, que foi uma coisa que eu não fiz com os outros dois, só pedi 4 meses, e aqui já pedi 5, juntei as férias, acho que tens mais tempo também para desfrutar da licença, que eu acho que é bom, porque no primeiro dia parece que é uma eternidade, mas de repente já foi, começas a trabalhar amanhã, e portanto é bom, logo desde o início, aproveitarmos, não é? Desfrutarmos daquilo, passearmos com o bebê, dormirmos muito enquanto eles dormem durante o dia, quando dormem. Eu nunca consegui. Nunca conseguiste? Eu fartei-me A de minha dormir. não dormia durante o dia. Eu fartei-me de dormir, porque acho que essa parte, estás a ver, a privação do sono é o pior. Se calhar foi por isso que te separaste. Não dormias. Sabes que a minha de noite, depois, sabes o que é que eu fiz? Aos 15 dias, pulei na minha cama, acabou. Dormia comigo, mamava quando queria, nem sabia. Mas ela mama à noite, sei lá, estou a dormir. Esquece, punha ao meu lado isto. Mas é um bocado perigoso, está bem. É a maneira de... cada um. Não, é um bocadinho vale tudo. E ela sempre dormiu bem e dormiu comigo anos. E pronto. E sentes que em algum momento perdeste um bocadinho como mulher ou não? Coisa de virar mãe? Se me perdi como mulher, sinto engraçado. Acho que não. Eu acho que o dar de mamar eu não me sentia muito sexy, sabes?
Não gostaste? Há mulheres que adoram. Olha, eu dei 3 anos mais 3 anos. Imagina. Não, nunca. Não, por acaso não. Acho que não. Acho que essa se calhar... Não é que eu acho que me tenha perdido como mulher, mas... Olha, eu sinto que eu me perdi um bocadinho. Tipo, o meu casamento e eu... ficámos um bocadinho lá e eu estava muito só focada na minha filha, sabes? Não, eu Parei acho que de trabalhar. Tipo... Não, isso não aconteceu comigo. Agora parece faro porque eu me separei, mas eu acho que não teve a ver com o facto de eu me ter perdido como mulher ou de só me ter concentrado nos meus filhos. Acho que não teve a ver com isso. E sempre trabalhei, acho que sempre tive muita preocupação com o meu bem-estar físico e emocional, sempre tirei tempo, agora com a Carminha, imagina, eu e o Pedro fazemos anos de casado agora em novembro e nós temos, por regra, passar sempre esse fim de semana só os dois, temos férias só os dois, portanto eu acho que o Miguel Esteves Cardoso que tem uma crónica muito gira sobre isso, que o teu primeiro filho deve ser o casamento, percebes? É aquele que tu deves tratar em primeiro lugar. E, portanto, tratar de um casamento como tratar de um filho é dar-lhe atenção, é dar-lhe carinho, é dar-lhe... enfim, é dar tudo aquilo que um filho precisa. E nem sempre isso é possível, mas é uma espécie de mantra que tu deves dizer e repetir todos os dias, percebes? Mesmo que não tenhas muita vontade, não é que Mas não tenhas muita a vontade. base, não é? A base Sim, não é que não tenhas muita vontade, mas às vezes é fazer um esforço extra. Olha, vou-lhe mandar essa mensagem porque é querido e porque depois isto é uma pescadinha de rabo na boca. Quanto mais fazes, mais queres fazer e de repente tiras uma tarde para ir almoçar com o teu marido ou tiras um fim de semana para ir passear não sei onde ou tiras só uma manhã e deixas os filhos a dormir em algum lado só para estarem ali na ronha. Eu acho que isso é muito importante. Nem sempre é possível, não é? Porque muitas vezes não temos nem dinheiro, nem tempo, nem quem fique com eles. E as rotinas, não é que estavas a dizer? Aquela Sim, coisa as rotinas da tramado. roda viva. As rotinas. Eu costumo dizer que, agora quando fui de férias com o Pedro, eu até lhe disse isto, estávamos só os dois e disse, eu nem sabia que tinha tantas saudades tuas, porque quando vamos de férias, e isso para mim é um teste, quando vamos de férias e de repente lhe dás um abraço, ou lhe dás um beijo, e dizes, ai que bom, sabes, que bom que é estar com esta pessoa e que bom é gostar desta pessoa e ser esta pessoa que está casada comigo. E quando fomos de férias agora para a Tanzânia, disse, eu nem sabia que tinha tantas saudades tuas, estar só assim contigo. E isso é muito bom quando chegas a essa conclusão, porque nem sempre no dia-a-dia dá, e não vale a pena, quer dizer, a pessoa está cansada, a noite que mais é dormir, ao fim de semana tem 1000 coisas e depois com os filhos, lá está, eu não estou sempre com os filhos todos, mas quando estamos... Tu, se conseguires dizer bom dia e boa tarde no meio daquela confusão toda, entre pôr máquina de lavar, fazer o jantar, tira a mesa, faz o pequeno almoço, calça, não sei o quê. Pronto, eu sei que não é fácil, mas se conseguirmos tirar um bocadinho, sei lá, uma vez por semana. Tenho uma amiga, que não vou dizer o nome, obviamente, mas que soube no outro dia, que tem como é que é o dia do Kama Sutra. Tipo, é a quarta-feira do Kama Sutra, é assim uma coisa que eu achei o máximo. Que nem sempre apetece, mas nós naquele dia nós temos que fazer por isso. Nós temos que fazer por isso, porque quanto menos fazes, menos vontade tens de fazer. Portanto, tens que, e eles já combinaram lá entre eles, que à quarta-feira é o dia do Kama Sutra. Eles dizem, é ótimo, às vezes não apetece tanto, mas depois, olha, quando aquilo pega... Depois é bom, não é? Mas depois é ótimo. Não, mas eu também tinha umas amigas brasileiras que diziam isso. Ai, és louca, não? Uma vez por semana tem que se dar essa atenção ao marido, senão... Não, ao marido e à mulher, não é só ao marido. Eu acho que isto é uma coisa que é de parte a parte. Eles têm as suas necessidades e nós temos as nossas, não é? E, portanto, às vezes, se calhar, nem um nem outro têm tanta vontade, mas é acender o rasquetilho e aquilo pega. Acho que é importante. Rita, muito obrigada. Terminamos assim, não é? Com uma bolinha encarnada no canto superior direito. Vamos em boa, não é? Obrigada, Mafalda. Olha, muito obrigada. Foi um prazer ter-te aqui. Foi mesmo boa esta conversa. Por mim, ficava aqui mais uma hora a conversar contigo. Obrigada. Mas a sério, foi mesmo um prazer. E até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Obrigada.